A obra de arte inovadora, quando surge, quase sempre provoca espanto. É natural que isso aconteça, pois quando vem a público, uma pintura questiona o olhar de quem a vê e amplia a nossa sensibilidade. Discute o modo como nos relacionamos com o mundo visível e apresenta aos nossos olhos, surpresos, cenas e coisas que jamais havíamos imaginado. Em 1910, o pintor russo Vassily Kandinsky, levando ao auge o processo aberto pelo impressionismo, revolucionou a arte ao pintar uma série de aquarelas. Nelas, linhas e manchas coloridas se entrelaçavam num balé misterioso que oscilava do movimento frenético até o repouso total. Não se viam flores, paisagens ou pessoas. Enfim, nada que fosse identificável. Na Europa, juntamente com Kandinsky, outros pintores seguiram este caminho, como o holandês Piet Mondrian e o russo Kazimir Malevich. Estava criada a pintura abstrata. A abstração foi o ponto mais radical de um processo de negação da estética naturalista que vigorava nas academias de belas artes. Segundo o naturalismo, a pintura deveria representar da forma mais fiel possível o mundo visível. Seu papel essencial era engrandecer nossos heróis, recriar cenas históricas e estudar detalhadamente os objetos e sua matéria. Para tanto, ela aperfeiçoou recursos, como a perspectiva, regras rígidas de proporções e de composição, a técnica do claro-escuro e um sistema de cores semelhante às cores da natureza. Seu ideal era que o espectador esquecesse que estava diante de uma pintura e imaginasse estar flagrando uma cena, por mais íntima que ela fosse. Recusando-se a prosseguir nesse ilusionismo, os modernistas passaram a interpretar o mundo com mais liberdade. Vários pintores seguiram representando cenas e coisas. Mantinham-se figurativos, mas ressaltavam que construíam imagens através de pincéis, tintas e telas. Contrariavam as leis da perspectiva. Empregavam as cores de forma incomum e assumiam a tela como uma superfície plana. Passaram a produzir imagens a partir de um ponto de vista tão pessoal que antigos temas pareciam ter sido reinventados. É essa a sensação quando se contempla a maneira modernista de fazer retratos. Mas outros temas também foram introduzidos, como a seca nordestina. A obra de arte se afirmava como algo único e valioso, um resultado da nossa capacidade de criar linguagens
para exprimir desejos, estados de espírito, ou a maneira como nos confrontamos com o universo. Outros artistas abandonaram de vez a figuração. Preocupavam-se com as cores em si mesmas, a dinâmica das linhas e das formas, as massas densas e coloridas de tinta. Era como se estes elementos estivessem libertos da superfície e do contorno das coisas que estão no mundo. O vermelho, nesta tela, abandonava todos os lugares onde estamos acostumados a vê-lo para mostrar sua densidade e a variedade de seus matizes. Destacando os elementos característicos da pintura, linha, cor, espaço, estrutura, textura, gesto. A arte moderna revelou que é capaz de promover sensações, mesmo sem imitar a aparência do mundo. A arte moderna ocorreu no Brasil depois da Europa já haver conhecido o abstracionismo. No final da segunda década do século XX, tivemos acesso a uma pintura em que a figura é percebida pelo confronto entre áreas coloridas construídas com pinceladas vigorosas. Um novo arranjo de elementos aparece na pintura, como nessa composição, onde o espaldar da cadeira disputa o centro com a mulher retratada. Abriram-se os caminhos da nossa pintura, aproximando-se da subjetividade do artista. O ambiente carregado de uma massa suja de vermelho e amarelo exalta a nudez de um corpo de mulher. É um outro vermelho que se destaca, com textura aveludada, acentuando a sensualidade da mulata, também expressa pelas linhas curvas que irradiam de seu queixo, seu decote, seu leque. A pintura moderna não é mais uma superfície lisa como a acadêmica. As pinceladas largas e carregadas denunciam a presença do pintor. Uma presença que pode ser suave, expressa em tons pastéis, para frisar o caráter lânguido da mulher, mas que também pode ser tensa, crispada. Já aqui é a leveza das linhas iluminadas que sobressai. Linha que pode ser enrijecida para dar forma aos volumes, assegurando a imobilidade dessas figuras, ou tão leves que as figuras se dissolvem na atmosfera árida do quadro. Numa diferente visão da paisagem, cordões algodoados avançam sobre o vermelho terroso até um infinito longínquo, enfatizado pela linha suspensa do horizonte. As camadas empilhadas de tons verdes, brancos, marrons e azuis sobressaem, mesclando num conjunto único rios, vegetação, terra e céu. Nessas obras, as paisagens, assim como as formas que as habitam, parecem derivar do mundo do sonho. A subjetividade do pintor, como a de cada um de nós, compõe-se de emoção e razão. Uma mescla desses dois caminhos pode atingir resultados como este, em que a organização geométrica combina-se com o lirismo do azul e dos tons escuros. A imagem é rigorosamente plana, e nela a sombra tem o mesmo valor da figura representada. O desenvolvimento do processo de abstração atingiu seu limite nos anos 40. Foi aí que alguns dos nossos pintores atingiram a fronteira entre a figuração e a abstração. É o caso desta tela, em que já não sabemos se o que vemos são corpos ou simplesmente cores. O tema da cidade é uma constante dessas pesquisas, feitas na passagem da figuração para a abstração. Nesta obra, os volumes articulados horizontalmente perdem profundidade
e parecem derramar-se em cores aplicadas por pincéis encharcados. Nesta outra, temos a cor da cidade e seu horizonte, mas já não sabemos se a trama das linhas revela uma vista da metrópole ou se é o resultado do puro jogo da geometria. Afastando-se do mundo visível, cada pintor pode dar vazão ao seu mundo interior. Sua mão invade o campo de cor, esboçando uma caligrafia. Com um gesto ainda mais preciso, a superfície branca da tela parece ceder ao desejo e ao esforço humano. Nossa sensibilidade deixa-se flutuar à tona das cores. A tensão oscilante entre a mente, a mão, o pincel, a tinta e a tela produz manchas coloridas. Sobre elas, nossos olhos passeiam calmos, como quando contemplamos o movimento das nuvens no céu. A abstração geométrica guiou-se pelo princípio da ordem. Essa opção levou às cores puras, à ausência de tons, enfim, à pintura coisa, que não busca representar nada, nem mesmo a subjetividade do artista. Assumindo a bidimensionalidade do plano e a geometria, esta pintura procura a objetividade característica dos processos racionais. Daí nomearem sua pintura de concreta e não de abstrata. Afinal, diziam, na pintura, o concreto é a relação entre a forma, fundo e cor, e não a representação das coisas. Por isso, o abstracionismo geométrico pesquisou em profundidade os efeitos ópticos, as propriedades das cores e das relações fundo-figura. Suas pinturas chegaram a ser verdadeiros tratados sobre o modo como se dá a percepção visual. Os estudos sobre a dinâmica e a serialização das formas aproximaram a arte do universo da máquina e dos processos industriais. A pintura passou a interferir como nunca na arquitetura que habitamos, nos objetos que consumimos, nos cartazes e revistas que povoam a nossa vida cotidiana. Abandonando a representação do mundo, a pintura passou a explorar suas possibilidades plásticas. Trocou a obrigação de imitar as coisas pelo desenvolvimento da sua capacidade de conceber novas e infinitas realidades.